Aí eu estava dando uma olhada na vida de Gampopa, né, antes de vir conduzir esse retiro. E, e olha só que legal, eu me senti mais aliviado, assim, porque tem uma passagem da vida de Gampopa que ele já tinha treinado completamente com... Já tinha treinado tudo que precisava treinado com Milarepa, que era um grande yogi do budismo tibetano. E aí, Milarepa disse para ele, você não tem mais nada a aprender comigo. E o Milarepa já tinha... O Gampopa ele já tinha treinado em que vocês conhecem como meditação de permanência tranquila, shamatha. Tinha domínio sobre shamatha. Ele já tinha treinado em insight, vipassana. Ele tinha treinado já no lojong, que é o treinamento da mente a partir da bodhicitta, da mente altruística. E ele já tinha treinado isso antes de conhecer Milarepa, com a tradição Kadam, que eles chamam, que é a tradição que formou depois a linhagem Gelupa. Tradição que vem do mestre chamado Atisha. E ele já tinha treinado tudo isso antes, e aí ele conhece Milarepa. As primeiras instruções que Milarepa deu para ele foi sobre lung. Né? Você não tem aqui meditação sobre 5 lungs? Então a primeira coisa que Milarepa ensinou para Gampopa foi meditar sobre as energias internas. As energias e os canais por onde essas energias fluem, e desenvolver um domínio sobre isso. Né? E aí se diz que em questão de meses Gampopa tinha um domínio sobre a meditação dos lungs, da energia, né? Dos canais de energia. E aí continuou aprendendo, aí aprendeu Mahamudra com Milarepa, que é os ensinamentos sobre a natureza da mente. Aprendeu todos as 6 yogas de Naropa, né? Que incluem prática de tumo, que é a prática do calor interno, do fogo interno, que faz com que a consciência ela se expanda e fique radiante. Assim, a gente vê a luminosidade, consegue saborear a luminosidade da radiância da consciência. Osela, em tibetano. Através dessa técnica de tumo. Tem meditação, a yoga dos sonhos, né? Tem a yoga que a gente medita de transferência de consciência. Tem várias técnicas dentro das 6 yogas. E ele treinou nisso, tinha um domínio sobre isso, Gampopa. E ele treinou técnicas também ligadas à meditação de deidades, como Chakrasamvara. Tem várias deidades aqui, né? Então aqui não tem Chakrasamvara, eu acho. Mas são deidades dos tantras mais elevados, que reconhece o corpo como uma divindade. Então o corpo ele tem chakras, ele tem canais, ele tem energia pura fluindo desses canais, ele tem forças, né, centros de energia, com diversos potenciais. Ele tem diversas faculdades ou poderes psíquicos, né, faculdades sensoriais, todos nós temos. O órgão da visão, em tibetano a gente chama Wampo, então, é um poder. Então a gente tem um poder visual, um poder auditivo, né? Se a gente olhar direitinho, é muito incrível. Às vezes a gente entra em depressão porque a gente não se vê como a gente realmente é. A gente é uma coisa incrível, cada um de nós. Então ele treinou nisso tudo, nessas técnicas todas, e chegou a um ponto que Milarepa disse para ele: você já não precisa mais aprender nada comigo, agora você vai para Dakpo, a montanha de Dakpo, e lá você vai meditar, e lá vai se aglomerar muitos discípulos ao seu redor, que você vai beneficiar muitos seres lá. E aí diz que então Gampopa seguiu as instruções de Milarepa, e Milarepa acompanhou ele, né? Então Milarepa meditava numa montanha, e aí diz que Milarepa desceu com Gampopa essa montanha. Aí antes de passar por uma ponte, Milarepa disse para ele: eu tenho mais uma coisa para te ensinar. Aí deu algumas instruções adicionais para ele, e Gampopa atravessou a ponte. Aí quando Gampopa atravessou a ponte, que se conta na história que ele já não conseguia mais, já estava difícil de ouvir qualquer som que vinha do outro lado da ponte. Aí diz que ele ouviu ao longe Milarepa chamando ele de novo.
Gampopa, tem mais uma coisa que eu não te disse. Né? Aí Gampopa pensou, nossa, o que será que é? Né? Deve ser algo muito importante. Mas aí Milarepa disse, tem mais uma coisa, mas eu não tenho certeza se eu devo te dizer. Uma coisa de suspense, assim. E aí Gampopa disse, nossa, né? Deve ser uma coisa muito secreta, assim, né? E aí diz que aí Gampopa parou, se voltou para Milarepa e se olharam. Assim. E aí Milarepa disse, mas eu vou te dizer assim mesmo. Aí Gampopa chegou, voltou e Milarepa disse, essa é a essência de todo o Dharma que eu te ensinei. O que eu vou te passar agora, a instrução que eu vou te passar agora é digamos, a fonte de toda a realização do Dharma. E aí Gampopa disse, nossa, o que deve ser isso, né? E aí o Milarepa, ele se vira, levanta a saia e mostra a bunda dele para Gampopa. Né? A bunda dele estava toda calejada de tanto sentar em meditação. Né? Eu nunca vi a bunda do Lama Sandi, confesso. Mas eu acho que ela deve ter alguns calos, assim. Porque esse senhor, ele senta há muito tempo. Muito tempo. Né? Então, provavelmente, né? Quem já fez retiros mais longos, sabem que, às vezes, o primeiro mês, não, a bunda está tranquila, assim, às vezes, né? Mas no segundo mês, né, os isquios começam a espremer os músculos das nádegas, assim, e tocam a pele. Ele começa a ficar meio dolorido, assim. Então eu imagino que alguns praticantes assim, eles tenham isso, né? Esse ensinamento cravado na bunda deles, assim, né? Estampado ali, que nem Milarepa tinha. E aí ele passou isso para Gampopa. Ele disse, essa é a fonte da realização de todos os ensinamentos. O que significa esses calos, né? Esses calos significam a integração das palavras no campo da experiência. Eu vou ouvir os ensinamentos e eu vou realizar eles dentro do campo do sabor. Eu vou sentir eles de uma forma cada vez mais profunda. E para que eu faça isso, eu vou ter que parar. Ter que parar corpo, eu vou ter que parar a fala e eu vou ter que reduzir a velocidade da minha mente. Eu paro. Esse parar, na tradição asiática, é sentado no chão. Agora, isso pode ser feito também numa cadeira, coluna ereta. Deitado é mais difícil porque dorme, né? Mas também poderia ser deitado, meditação deitado. Mas é mais difícil porque a gente acaba amortecendo a mente. Mas sentado numa cadeira ou sentado no chão. Então, depois que o Milarepa mostrou a bunda para ele, cheia de calos, deu a instrução última, assim, né? Gampopa foi embora e ele retornou para locais onde ele havia já vivido com mestres, anteriores mestres da tradição Kadampa. E ele reencontrou esses mestres, reencontrou outros colegas de prática, antes de ele conhecer Milarepa. E aí se diz que ele balançou de novo. Então a prática dele flutuou. E ele começou a vibrar em umas faixas de consciência mais inferiores, assim. A prática dele não estava funcionando bem, começou a surgir obstáculos. E aí eu falei toda uma história de Gampopa para vocês, porque isso é muito comum. Aí eu ia dizer para vocês, os praticantes, quando a prática balança, lembrem de Gampopa, ele também, depois de muito treinamento, balançou, assim. Né? E a história se conta que quando ele balançou, o que ele fez? Ele se deu conta que ele estava longe do mestre dele.
né? O mestre dele era algo muito importante, vibrava uma certa energia para ele, que fazia com que a energia dele, a consciência dele, vibrasse dentro de um campo mais amplo, de um campo mais elevado. Então, dentro do caminho budista, a gente começa a perceber que bons amigos, eles são ótimas influências, né? Principalmente amigos que têm alguma realização espiritual, que tenha uma bondade muito profunda, né? A gente chama esses amigos de Kalyana Mitra. Depois no texto a gente vai entrar nisso. Mas, para citar a história de Gampopa, né? A gente se aproximar de pessoas que estão com uma mente negativa, isso nos influencia. Isso mexe com a gente. E eu acho muito legal de ver depois, Gampopa, depois de ter treinado muito, quando ele se viu em condições onde haviam pessoas negativas ao redor dele, né? Ele balançou na prática dele. A prática dele não estava fluindo da mesma forma que fluía quando ele estava na presença de Milarepa. E aí o que ele fez? Ele invocou Milarepa à distância, né? Ele começou a rezar, a orar de uma forma muito genuína para Milarepa. Aí quando ele começou a orar de uma forma muito genuína para Milarepa, ele se aproximou de novo do guru dele, do mestre dele, dessa pessoa que vibrava o coração dele, né? E aí a prática começou a funcionar de novo. Então, por isso que no início dessa prece, dessa oração, desse ensinamento do Gampopa, ele diz: corporificação dos Budas dos 3 tempos, permeando as 10 direções com a luz da compaixão, que dissipa a escuridão do meu coração. Prostro-me aos lamas dos 3 tempos, porque esses lamas, eles são os bons amigos, né? Eles são os Kalyana Mitras, os amigos virtuosos, os amigos que vibram algo de bom. E aí a gente lembra deles, porque é como se lembrar de bons amigos. E a gente passa a vibrar uma energia boa, assim. Quando a gente passa a vibrar uma energia boa, obstáculos, eles são removidos, eles vão destrancando o nosso caminho. Então essa é uma coisa que aconteceu com Gampopa, que me faz refletir muito na vida, né? Ainda que a gente tenha talvez treinado alguma coisa, e até experienciado coisas dentro do caminho espiritual, até chegar a uma estabilidade disso, uma continuidade dessa realização, é importante a gente cuidar do que a gente chama da verdade relativa, né? Aonde que a gente se enfia, assim, onde é que a gente se mete, assim, né? E, né, com que pessoas a gente se relaciona, né? Nas preces do caderno de vocês, eu acho que tem uma de purificação aí, que fala confissão, né? Me envolvi com aqueles que quebram Samaya, assim manchei-me com as máculas. E isso é muito real, né? As pessoas que estão com um direcionamento diferente, elas estão vibrando uma energia diferente. E quando a gente se permite se aproximar demais dessas pessoas, a vibração delas pode vibrar na gente, assim, mudar a nossa frequência. Quando a gente se aproxima de pessoas que estão com um bom direcionamento, como uma sangha, né, que tem uma direção clara, assim, a gente também é influenciado por isso. A nossa energia passa a vibrar numa frequência mais clara, com mais sentido, né? Uma frequência mais harmônica, mais amorosa, mais compreensiva. Então isso é super importante, assim. Gampopa, ele se viu meio sozinho depois que Milarepa mandou ele embora. Antes que era para ele fazer a prática dele em outro lugar. Ele se viu meio sozinho e também muitas vezes em meio a pessoas que estavam vibrando uma energia diferente. E isso criou obstáculos para ele. Então, um segredo na prática do budismo para se avançar no caminho espiritual é a condição favorável da sangha. As pessoas que estão no mesmo direcionamento. E, em meio à sangha,
ter pessoas que já trilharam uma boa parte do caminho, já treinaram e podem orientar ou vibrar uma energia mais clara, assim. Então, ter isso é maravilhoso para desenvolvimento espiritual, é muito favorável, assim. Por outro lado, a gente não precisa nem dizer isso. Acho que todos nós já sabemos, assim, de alguma forma, a gente já tem a experiência de viver próximo de uma sangha e também teve a experiência de viver afastado em outros lugares, né? E a gente pode se lembrar de como é que a nossa energia estava quando a gente estava distante, quando a gente está em meio a pessoas que têm uma outra direção, assim. Às vezes aquilo pode nos influenciar. E quando a gente está junto de pessoas que estão todas focadas, né, em algo muito claro, muito vivo, muito benéfico, né, a nossa energia vibra diferente.